Olá, 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 boa noite. Boa noite, vamos ver aqui como que tá. Se está funcionando, tá tudo ok. Parará, vamos ver. Oiê! Tá? Oiê, oiê, oiê. E aí, Dedé? Tá, e daí? Oi, oi, oi. Deixa eu ver como eu faço aqui para Débora. Vamos lá, se a Débora vai entrar agora. Vamos ver. Conseguiu, Débora? E aí, entrou? Vamos ver. Oiê. Débora. Deixa eu ver se eu tenho que convidar aqui, Diogo. Isso, Débora. Tá conseguindo Agora sim. entrar? Opa, agora sim. Ah, essa tecnologia é complicada. Foi. Ai, meu Deus, complicado, mas a gente aprende, né? É, Daí, tudo bem? tudo certo, e aí? Beleza, graças a Deus. Ondina, Ondina, minha amiga Oi, querida do meu Andina, que coração. saudade! Ondina! Gi! Gi, gente, olha lá, o pessoal tá chegando, que legal. Ondina, que bacana, que bacana. Vai mandando um aviãozinho aí para quem que vocês quiserem, né? Convidar, vai chamando o pessoal para a gente já começar o nosso bate-papo, vai convidando aí, clica no aviãozinho, convida o pessoal para começar agora. Vamos dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar. Quem mais? Quem mais? Olha aí que bacana. Daí, Débora, como é que foi depois desse dia? Ah, olha, tem umas coisas que acontecem e a gente tem que dar risada, porque Ai, Deus. clonaram o WhatsApp e me estavam pedindo dinheiro para as pessoas, mas a minha preocupação não era eu perder o WhatsApp nem nada, tanto que eu, né, já perdi, mas era alguém mandar dinheiro para esses caras, então... mas foi legal porque daí, tipo, teve um monte de gente que veio falar comigo, perguntar se estava tudo bem e tal. E até teve uma amiga minha que falou assim: não, começou a falar comigo, mas estava muito sério. Então eu vi que estava meio estranho, mas porque pra ser muito sério não era você. Mas como você estava passando por um problema, eu achei que poderia ser. Então, mas eles resgataram todos os grupos lá, dizendo, coitado, o pessoal perdeu os grupos também, mas enfim. Dependendo da foto da pessoa, eles pediam um tipo de valor. Pra algumas meninas, eles pediram, sei lá, R$ 1.400. Aí, tipo, pra outra lá, que tava com a foto lá da Suíça, pra dar, e pediram 3.000. Ela falou, ué, vocês têm cara de Ai, pobre. Jesus. Ó, Natália entrou também, Natália Canassa, seja bem-vinda, Natália. Vamos esperar o pessoal aí entrar mais uns 2 minutinhos, né, Débora? Aí a gente já começa Né, acho que já a, dá pra começar daqui a pouco já. Até. isso. Mas eu achei engraçado que a Jaque lá da Irlanda, né, ela falou assim, falou, gente, eu tô batendo maior papo com eles aqui, eles estão achando que estão me embromando, né? E na verdade, Né, os ela caras estava enrolando eles porque ela sabia que já tinha sido clonado. pegaram foto da Vanessa e mandaram falando que como se fosse eu tivesse pedindo dinheiro emprestado para uma amiga minha, então A Jordana lá, eu quase mandei dinheiro. Jordana, pode mandar na minha conta, tá, amiga? Manda direto na minha, vou passar já, inclusive, depois você mas entra assim, ali. quem achar que se tocou o coração e quiser, eu tenho conta aí no Brasil ainda, tem conta aqui, Claro, tá? podemos encaminhar, tá, gente? Vocês fiquem à vontade, tá? Nós Manda o estamos link aceitando do PayPal, doações. do Mercado Pago, do PagSeguro, essas Sim, coisas, qualquer parcelamos coisa. no cartão, qualquer coisa, aí vocês fiquem à vontade. É... Mas assim, o que que as pessoas não fazem, né? E prejudica, né? Prejudica um monte de gente, porque numa dessa, quem não está informado,
acaba passando o dinheiro, depositando, depois para estornar isso daí é praticamente impossível, né? Então é bem difícil, né? Mas enfim, Ah, bora começar? passou. Isso. Vamos começar a conversar um pouquinho, né? A Iana entrou, Iana, isso, olha lá que linda. Iana, vai convidando Aí, o pessoal aí. bom, Iana mandou dinheiro para Débora, Iana, ou não? o Marlon meteu o cartão pra cima. Manda na minha conta, Iana. A Débora, né? Manda na minha conta. O Diogo está aqui do lado, escondido, tentando participar, mas nós estamos com fone, você está conseguindo ouvir, não, né? Essa conversa da Débora, só a minha. Não, vamos lá. Então, ah lá, Iana. Iana, deposita na minha, tá? Depois a gente entra. Aí, Ondina, beijo, saudade. A Débora era para ter retornado para a gente marcar aquele café, mas a Débora, né, tá reclusa lá na. Ai, meu Deus do céu. Mas a Priscila, seja bem-vinda, minha coach. Priscila tá voando alto aí, ó. Oiê! Graças a Deus. Bora lá? Bora lá. Quer falar o que primeiro, Débora? É bate-papo, então o que você quer começar falando? Alguma coisa a respeito do nosso Sim, acho relacionamento? agora eu acho que a maioria das pessoas até sabem como que já tinha uma noção de como que era o nosso relacionamento, na verdade. Mas antigamente as pessoas não tinham nem, acho que nem noção, até porque as minhas amigas mesmo foram ficar sabendo de como era todo o negócio, tipo, não tem muito tempo e tal. Porque pra mim até era uma questão de tipo, cara, como que eu vou... Porque querendo ou não, você sempre teve uma reputação na cidade. Então, eu tinha 2 trabalhos, que era o trabalho de lutar contra tudo que tinha em casa, por exemplo, e fora de casa, se eu contasse pra alguém, ninguém ia acreditar. A primeira coisa que as pessoas falavam pra mim era, é sua mãe. Tipo, não, ou se não sempre vinham, sua mãe é muito gente boa. Eu falava, você entendeu? Então, eu só ia gastar energia tendo que explicar, tendo que falar. Então, eu nem perdia meu tempo, vamos dizer, explicando. Então, o pessoal tomou conhecimento faz pouco tempo. E assim, o relacionamento, para ser péssimo, ele tinha que melhorar muito. Porque era um regaço. Só um adendo aqui, pessoal, para quem entrou agora e às vezes não conhece, eu e a Débora, nós passamos por um relacionamento extremamente conturbado desde muito cedo. Para falar um pouquinho, né, assim, explicar isso antes da Débora voltar a falar, eu sou dominante, eu não sabia disso, tá? O que é? Nós descobrimos o nosso perfil comportamental há um ano, mais ou menos, né? E nós não sabíamos, nós tínhamos características muito parecidas, só que eu era mãe, né? Então, a Débora está dizendo ali, eu tinha uma reputação grande na cidade, por quê? Porque eu sempre fui muito bacana com todo mundo, menos com o pessoal da minha família, porque eu era uma provedora. Eu me separei muito cedo e eu era provedora. Então, eu era aquela mãe que não deixava faltar nada, mas eu não dava o amor necessário. Então, eu cobrava exageradamente. Jackson, Gabriele, ai que bacana, o pessoal tá chegando ali, ó, muito bacana, Larissa. Então, assim, eu e a Débora, nós tivemos um relacionamento muito conturbado, porque o meu perfil é dominante e influente, o dela é dominante puro. O dominante, ele quer mandar. Então, você imagina 2 pessoas tentando mandar na mesma casa. Só que a Débora, ela tentava mandar desde 1 ano de idade, 2 anos. Ela era terrível. Eu tinha um empregado que morou 5 anos conosco, a Dalva, né? Um dia eu cheguei e falou, vou embora. A Débora, ela vai chegar, você vai achar a Débora morta e ela vai achar que eu não cuidei. Então, pessoal... A Cida Mariana queria que levasse eu no centro espírita, porque achava a Cida Mariana que era queria normal. que assim, gente, a Débora tem um problema, não é possível, porque ela era extremamente mandona, na verdade, ela queria colocar aquilo tudo para fora, e ela era muito ativa. A Débora foi o moleque da casa, vamos dizer assim, os 2 meninos são conformes, são bem tranquilos. Eu estou falando de perfil porque, assim, talvez vocês não conheçam, mas é importante demais conhecer o perfil de vocês, das pessoas. Eu sou analista de perfil, então, depois, se vocês tiverem perguntas nisso, o que é um perfil? Vocês mandam para mim, inbox, eu vou responder, tá? Eu gravo o vídeo, faço o que for preciso para mostrar para vocês. Só queria, assim, dar um joinha se o som tá bom, vocês estão ouvindo bem, tá? Pra gente continuar, tá? Se tiver ok, dá um joinha pra gente poder continuar e vocês também terem um maior aproveitamento. Então, o nosso relacionamento dentro de casa era muito conturbado, não tinha brigas. Tinha eu mandando e a Débora tendo que obedecer. Então, assim, a gente não tinha brigas.
Ai, obrigada, Iana, obrigada. Eu mandava e ela tinha que obedecer, porque eu achava que eu era mãe, tinha que mandar, e ela não tinha ação. E Até então porque eu tinha que respeitar essa hierarquia, porque querendo ou não, eu falava, cara, é minha mãe, eu não posso. E aí, quando eu não respondia, o que eu fazia? Principalmente na adolescência, essas coisas. Eu dava de ombro, ou fazia. Eu era muito irônico, eu era muito sarcástica, isso eu confesso. Porque era o único jeito, o único pouquinho que eu poderia me expressar era dessa forma. Então, eram duas dominantes dentro de casa, tentando brigar pelo mesmo espaço. Ao invés da gente querer conquistar junto outras coisas, a gente se chocava, entendeu? Então, eu só falava, não, ok, eu só tinha que ficar ouvindo. e o duro. Olha lá a Iana falando que a Débora pegava a bicicleta da cobrança, fazer. Gente, a Débora, ela era misericórdia. Então, assim, eu não sabia lidar com aquilo. Por quê? Porque eu estava sendo pai e mãe, eu achava que eu tinha que ser pai e mãe, quando na verdade eu tinha que ter sido só mãe. Eu tentava suprir tudo e tinha que trabalhar, enfim, então era bem desafiador. Só que o que é importante desse relacionamento? O que nós queremos trazer hoje para vocês, a superação, porque o que passou, passou, mas foi muita dor, foi muita dor. Quando a Débora me chamou para fazer o CIS Assessment, eu não sabia o que era, né, Débora? Eu acho que vamos começar ali falando e a gente vai também já trazendo coisas boas, senão nós vamos falar só das coisas ruins, nós temos que A ter gente só vai solução. falar de nós e a gente quer, na verdade, que as outras pessoas entendam como que é bom você melhorar, como que é bom você conseguir se conhecer, você se desenvolver, enfim. Então assim, a Débora, ela não reclamava muito comigo, mas ela somatizou muita coisa. Assim como eu também, dos meus pais. Então, é importante o relacionamento entre pais e filhos se dar bem, porque para você não alimentar essas emoções tóxicas. E nós tínhamos um relacionamento extremamente tóxico. Mas não porque nós queríamos, porque nós não conhecíamos, nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento das ferramentas que podia ter. Nós fomos em psicólogo, né, Débora? Eu e a Débora fomos em psicólogo, nós fomos, sabe, oração, e não estou dizendo que isso não tenha valido, valeu muito. Se não fosse isso, acho que nem sei onde nós estaríamos. Só que a grande virada de chave foi quando a Débora me chamou para ir no método CIS. Eu falava, eu aceitei, eu sou dominante, ele tem um perfil assim, bora, e o influente também. Então, assim, ele não fica pensando muito. E nós fizemos em 2018, né, acho que foi outubro de 2018, nós fizemos, eu achei que era um curso de gestão, e na verdade era um curso de inteligência emocional, eu nem procurei saber, eu fui saber na semana o que era, e ali começou a virada de chave, né, Débora? Foi eu, a Débora e o Diogo para São Paulo, nós fomos os três, e quando o Paulo Vieira começou a falar das emoções tóxicas, do que causava na outra pessoa, eu não conhecer outra pessoa, e a arrogância, né? Porque nós duas éramos muito arrogantes. A gente não conseguia se olhar. Era terrível. Então, assim, a gente estava bem, né? Em termos, assim, se suportava. Assim, tinha que respeitar a hierarquia, tinha que viver. Então, é por isso que respeitava, entendeu? Entendeu? Então, assim, era extremamente complicado o nosso relacionamento. Quando o Paulo Vieira começou a falar das emoções tóxicas e o que ela causava num relacionamento, seja entre pai, mãe, filho, casal, aí nós começou a cair as fichas, né? Só que aí, nesse meio tempo, a Débora decidiu ir para a Irlanda para poder estudar, para né, mudar a vida dela, porque nós íamos abrir uma cafeteria, nada a ver, Jesus, né? Eu fui mexer com café de qualquer jeito. Mas assim, a gente estava buscando já, sabia que tinha alguma coisa errada e não sabia dizer o que era. Então, o que aconteceu? Nós viemos do método CIS, a Débora foi para a Irlanda, aí a gente já começou a se dar melhor, né, Débora? Nós já começamos a compreender melhor, e assim, uma coisa que foi extremamente difícil para mim foi quando a Débora falou, mãe, e agora eu vou me emocionar, você faz o processo de coach comigo? E eu estava assim, extremamente equilibrada emocionalmente, mas ela falou, mãe, eu parei, eu estagnei, eu preciso melhorar. E aí eu disse para ela, falei, filha, você quer realmente fazer o processo de coach com a sua mãe? Porque, né, você vai ter que falar mal da sua mãe para sua mãe. Quer dizer, que no caso, eu sou a profissional, mas eu sou a mãe. Então eu disse para ela, eu sei separar isso. Mas você está pronta? Porque você vai ter que
falar muitas coisas que a tua mãe fez para você. Ela falou, então vamos tentar. E se não der certo, né? Eu falei, olha, qualquer coisa eu te indico um colega meu. E aí ela falou assim, mãe, ó, Sidney Aquino entrou. Sidney, gente, esse homem é tremendo. Vocês não sabem quem que é Sidney Aquino, né, Débora? Esse Gratidão, homem Siri. é o... Gente, Sidney, você não sabe o que foi aquele método CIS na nossa vida em 2018. E o que esse homem, Sidney, ele é um coach. Gente, vocês não têm noção o que é esse cara. Um E ser que a humano, né? família desse cara, ele me Cara, abraça a esposa dele. Olha, é tudo, é tudo. Sidney, eu estava aqui falando de quando minha filha pediu para eu ser coach dela e ela passou por um processo de coach comigo. E eu lembro de uma sessão que a Débora, filha, vou falar, se me permite. pode, mete Ela bala. falou assim, quando meu pai não vinha nos buscar, porque eu era divorciada, nós chorávamos, eu e o Douglas, escondido, para minha mãe não ficar triste. Então, você imagina o que é isso? Eu, como profissional, não pude chorar naquele momento, nós tivemos um Eu processo de chorei. coaching muito profissional, mas a Débora, ela falou assim, mãe, eu acho que eu não vou aguentar o processo de coaching, porque estava muito forte. Foram muitas dores que foram tratadas, foram muitas coisas que foram tratadas. Né, Débora? Então, assim, foi libertador o processo de coach na minha vida, porque eu também passei por um processo de coach com o Guilherme, que é um cara tremendo. E não só por todo o processo de coaching, não só por questão do nosso relacionamento. Mas o que acontece? Quando você começa o processo de coaching, ele abrange tudo, todos os pilares da sua vida. Então, eu comecei a ver o quanto que, como profissional, como amiga, como filha, como irmã, em todos os sentidos, eu tava péssima. Mas tudo isso veio lá da infância, de toda coisa que, tipo assim, da questão que eu tive que lidar com o abandono do meu pai, querendo ou não, com o abandono da minha mãe. Então, tipo, só que naquela fase, eu tinha duas alternativas. Ou eu virava uma merda na vida, vamos dizer, eu ia me perder. Só que daí na minha cabeça era o seguinte, cara, se eu me perder, eu vou dar razão pra minha mãe, que eu não sou nada, eu vou dar razão pro meu pai. Eu falei, tipo, aí nessa meu orgulho falou mais alto. Eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso, porque eu vou me perder, só eu vou me prejudicar, e ainda vou dar razão pro meu pai e minha mãe, que eles estão certos. E sempre minhas amizades foram muito boas. Então, as minhas amigas, tipo, me sustentaram todo esse tempo, todo esse processo. Então, inclusive, a minha referência que eu tinha de pai e mãe era o Nita e a Vânia, o pai da Gabi. Eu falava assim, cara, se eu fizer merda na vida, a hora que eu vou, como que eu vou chegar e vou entrar na casa do Nita e da Vânia e com que cara que eles vão olhar pra mim? Eu falava assim, eu não posso fazer isso com minhas amigas, eu não posso fazer isso com os pais deles, porque querendo ou não, eu sentia que eu tinha essa responsabilidade. Eu falei, então eu vou usar toda essa raiva que eu tenho ao meu favor, eu vou aprender, vou estudar. Então, por isso que eu saí. Fui querer aprender inglês, espanhol, fui querer trabalhar com mil coisas, porque eu não queria, nesse caso, eu usei a raiva ao meu favor. Então, e até numa das ferramentas do coach que a gente fez, eu percebi que em situações de estresse, por exemplo, eu sempre fiquei calada, eu nunca falava. E na minha cabeça aquilo era certo. Eu falava, cara, como que eu vou... Pra que eu vou bater de frente com a pessoa, entendeu? Eu não posso. Mas aí a gente fez todo a ferramenta, todo o processo. Aí, o que era, na verdade, eu não conseguia lidar em situação de estresse, ou eu estourava muito depois, descontava, às vezes se eu tinha um problema em casa, eu ia descontar no trabalho, se tinha no trabalho, eu ia descontar em casa. Mas por quê? Porque quando eu era criança, a minha mãe falava, eu tinha que ouvir. Então, caracas, minha mãe falando, eu tenho que ficar quieta. Então, em todas as situações, mesmo na fase adulta, se tinha uma situação de estresse, eu não falava nada. Eu E falei aí assim, cara, fizemos aquela ferramenta que ela descobriu, né, Débora? Durante o exato, processo de coach, nós fizemos uma ferramenta e ela tinha como se posicionar, porque aí seria um posicionamento, né? Ou seria Belzinha entrou, Meire, Alan, bacana, olha, gente. Então, assim, ela precisaria se posicionar, porque aí ela já estava se conhecendo, ela já tinha uma identidade, mas ela ainda estava bloqueada em razão daquilo que ela vivenciou dentro de casa e que eu, como mãe, fui uma das causadoras.
E Então, até olha, gente, a importância de você conhecer, se conhecer. E eu trazia dores da minha infância, e que muita gente já conhece em razão de eu ter sido molestada, em razão do alcoolismo do meu pai, suicídios na minha família muito grande. Meu pai era extremamente ótima estrutura autoritário, familiar. uma estrutura assim, só que assim, que meus pais também foram vítimas de outras vítimas, né? Então, depois que eu comecei a compreender isso e fui começar a trazer isso para a Débora. Débora foi a primeira filha que aceitou fazer o processo de coach e começar a mudar, graças a Deus, me ajudou muito, foi através dela que eu conheci o método CIS, inclusive, que eu recomendo para todo mundo fazer, porque é extremamente importante. Então, a porta de entrada para o nosso autoconhecimento, né, Débora, foi o método O método CIS. CIS. Uma imersão, assim, de 50 horas mais, assim, né, sem trégua. E que, na verdade, quando você sai de lá, você sai também desorientado, porque é, é muita informação, é muita coisa para você processar. Então, A é, Maria José entrando. Oi, então minha querida de Curitiba. é complicado você se lidar com tudo aquilo, esse tanto de informação, e você ter que mexer nisso, porque uma coisa é você saber que, de repente, tipo, ok, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma filha melhor, ou uma mulher, alguma coisa assim. Mas você começar a mexer nisso. Teve exercício do processo de coach que eu achei que eu não ia dar conta do elevador. Falou assim, meu Deus, cara, É uma era cada ano, ferramenta elevador, né? Que ela começou, né? Para quem cada não ano de conhece. vida que eu ia revivendo, que eu ia passando, eu falava assim, eu vou pedir para parar agora, porque eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. É, tipo, mas depois que você faz a ferramenta, passa por esse processo, cara, o tanto, tipo assim, e, e eu nem, a gente não precisa nem ficar tentando, tipo, provar isso, porque as pessoas viram. Então, não é que assim, eu tô falando que é isso, tal, tô aqui querendo fazer propaganda, alguma coisa assim, mas é que é verdade. Então, eu tive muito feedback das minhas amigas, como o pessoal da As amigas também, Débora, começaram a me ver diferente, né? As tuas amigas também começaram a me ver diferente, porque o meu apelido entre a família era Dona Onça. Entendeu? Então, tava assim, no meu celular, ligar mãe da nossa. gente, olha, Ah lá, a vou me Iana emocionar de sabe. novo. Olha o que é um ser humano com as emoções tóxicas, com dores lá da infância sem curar. Ou seja, é, eu passei para os meus filhos muita coisa ruim. Repetição de padrão mesmo. Você repete padrão de pai, de mãe, de avô e não percebe. Então, e aí eu jogava tudo isso nos meus filhos. Então, assim, na cidade eu era uma mulher maravilhosa, uma cabeleireira maravilhosa. Depois eu fui advogada maravilhosa, extremamente respeitada, extremamente solista, muito bacana com todo mundo. Só que dentro de casa meu Deus, eu não sei mensurar o mal que eu fiz para os meus filhos, porque eu não sabia. Então também começa aí um processo de perdão, né, Débora? Um processo, primeiro, de me perdoar Exato. pelas coisas que eu fiz para os meus filhos, porque senão eu não consigo viver, né? Eu não vou ficar remoendo aquilo, mas eu preciso, além de me perdoar, me corrigir. E não é fácil, gente, é desafiador. Quer dizer, porque assim, é dia a dia. E tem hora que ainda eu me pego fazendo coisas que eu não queria fazer mais. Mas eu tenho que estar decidida todo dia a fazer, todo dia mudar, todo dia melhorar. Então, assim, o processo de coaching, e eu ouvi isso do Sidney, anteontem, numa live que ele fez, eu sempre falava isso para a Débora, filha, as ferramentas do coaching é muito de Deus, né? Eu falava, o Paulo Vieiras teve uma inspiração divina, e aí Sidney falou que ele ouviu isso também de uma outra coach, que num processo de coaching, o que é? Deus acima de tudo. Depois, o coach. Quem é o coach? O cliente, que no caso era a Débora, que foi minha cliente. Por quê? Porque se o coach não quiser fazer, se ele não quiser mudar, não adianta nada. Se ele tomar consciência, mas não dar o passo, não querer mudar, não adianta. É uma chave que só abre por dentro de você. É como Jesus, ele vai bater na tua porta, se você não abrir, ele não entra. Então, o processo de coaching é o quê? É Deus, que ele vai agir tremendamente através das ferramentas de coaching. Depois, o coach, depois as ferramentas que são fantásticas e funcionam todas, e depois o coaching. Então, eu, nesse processo de condução da Débora,
ela me escolheu, mas eu fui a peça menos interessante, digamos ali. Por quê? Porque o coach ele faz o quê? Perguntas, as respostas estão em vocês. Só que eu fui direcionando, conduzindo de uma maneira que a Débora conseguiu se libertar, assim como eu consegui no meu processo de coach que eu fiz também com o outro coach. Então, é um autoconhecimento extraordinário. E o nosso relacionamento, né, Débora? Era disfuncional demais, né, filha? É que a Era gente demais. não sabe, na verdade, o porquê que a gente faz certas coisas. Então, é que, para mim, a questão profissional pesa muito. Então, eu sempre reagi como profissional muito errado. Eu nunca soube lidar. Se meu chefe era homem, eu fazia cagada. Se meu chefe era mulher, eu fazia cagada. Mas por quê? Porque eu não... só fazia merda. Eu não sabia lidar com isso porque eu vinha repetindo padrões. Então, se minha chefe era mulher, ela falava alguma coisa, eu falava amém. Se o meu chefe fosse homem, eu ia lá, eu ia querer bater boca com ele. Eu falei assim, quem é você? Entendeu? Mas é porque eu sempre fui muito explosiva, ainda mais junto com o meu perfil dominante. E com a minha insegurança, porque por mais que eu parecer, tem gente que fala, não, é impossível você ser insegura, mas eu sempre fui muito insegura. Mas é que o meu perfil dominante não deixava eu parecer que eu era insegura. Mas a todo momento eu tinha medo de perder as pessoas. Eu falava, cara, na minha cabeça era a única coisa. Se quem, teoricamente, tinha que me amar por mais que tudo nessa vida, me abandonou, tipo, eu tô sozinha nesse mundo, o que eu vou fazer? Eu falei assim, então eu vou ter que ir por mim. Então eu sempre achava que ninguém estaria disposto a me ajudar. Às vezes minhas amigas falavam, cara, você tem que se abrir. Eu nem me abria, eu não conversava, eu não falava dos meus problemas. Porque eu falei, se eu falar que eu tô com algum problema, eu tô demonstrando fraqueza. Se eu demonstrar fraqueza, as pessoas vão se aproveitar muito mais de mim. Eu não posso ser fraca, eu tenho que ser forte. E com isso, obviamente, meu orgulho sempre foi muito alto. Eu sempre fui muito orgulhosa, nunca de não pedir ajuda. Eu podia, se eu tivesse que dormir na rua, eu dormia na rua, mas eu não ia pedir ajuda, entendeu? Só que eu Nós não chegamos, entendia isso. nós chegamos num extremo que a Débora, quando ela voltou da Espanha, lá com 20 e poucos anos, ela veio 20 morar anos. comigo, nós não conseguimos morar juntas, porque eu mandava, aí ela já não queria obedecer, porque ela já era adulta, né? E aí ela virava as costas, ela fazia assim, nossa, aquilo, e eu com as emoções completamente né, distorcidas em razão também do que eu vivi, eu falava, gente, mas como que é isso? Como que ela não quer me obedecer? Então, assim, eu queria mandar, porque eu era mãe, ela achava que não tinha que me obedecer, e nós não entendíamos, porque nós nos amávamos, mas nós nos tratávamos tão mal. Porque eu me preocupava com ela, mas a Débora teve um abandono, a Débora teve 2 abandonos. O pai abandonou física e emocionalmente. E eu abandonei emocionalmente. Eu estava ali todo dia. Mas só que eu era uma mãe que quando na época que eu tinha salão de beleza, eu abria o salão às vezes às 7 da manhã e eu fechava 11 horas, meia-noite. Porque eu era provedora e eu achava que eu tinha que dar para ela, né, comida, para ela e para o Douglas, que na época, né, e o Diogo também pegou uma fase dessa. Então, assim, eu era provedora do lar. Mas a mãe estava ali o tempo todo, mas a mãe não tinha um tempo de qualidade com eles. Era muito pouco e era muita cobrança. Eu cobrava muito, eles tinham que ser perfeitos, porque eu me Não podia cobrava errar. muito. Não podia errar. Ninguém podia errar naquela casa, inclusive eu. Eu era muito severa, muito dura comigo. Eu sempre fui perfeccionista. Débora falava assim, gente, a mãe acaba de fazer faxina, ela sai de 4 pés catando os cabelinhos que ficam no meio da casa. E era isso mesmo, porque assim, doida. Hoje eu ainda... Neurótica. Neurótica. Gente, era assim, eram uns negócios que ainda eu tenho que melhorar ainda muito, ainda não estou 100%. Mas eram os negócios assim, de valorizar mais a casa do que os filhos praticamente, Exato. porque eu achava que eu tinha que ser provedora. Eu achei que eu estivesse fazendo melhor. Então, o que eu quero dizer assim, não é que eu fiz isso conscientemente, eu achei que eu estava fazendo melhor. Só que eu abandonei, e quando nós fizemos uma ferramenta no coach, né, Débora? Eu percebi assim, que a Débora teve uma infância sozinha, né, filha? Era assim, ela falou assim, é como se eu estivesse sozinha no meio de uma multidão. Uma das ferramentas. E eu falei, gente, ela passou a infância inteira sozinha. Sozinha. A Débora passou a infância inteira sozinha. Num abandono, sabe? Assim, e eu também, quando eu fiz o processo de coach com a Débora, eu vi a minha história. Porque nós tínhamos uma casa
Nós éramos em 7 irmãos, uma casa que era sempre cheia de gente. Minha irmã entrou aí, a Irene está aí, né? Também eu vi que ela entrou, eu não quis interromper, mas a minha irmã está aí. Só que eu tive uma infância solitária, era sozinha. Eu não podia contar com ninguém, porque meus pais também eram desse jeito. Trabalhavam e nunca nos deixaram faltar nada. Só que eu nunca fui abraçada e beijada pelo meu pai e pela minha mãe. E eu tentei fazer isso com meus filhos, melhorar, mas eu também percebi que eu também não sabia como. Porque, sabe quando você vem repetindo o padrão? Então, gente, a importância de você se conhecer para você quebrar o padrão. Quebrar esse padrão negativo. Nossos pais tiveram coisas muito boas, mas eles nos deixaram marcas profundas e isso vem nos genes da pessoa. Existe um ramo da ciência, epigenética, que vem nos genes da pessoa. Essas emoções negativas que causam câncer, que causam dores, que causam doenças. Então, olha a importância de você se conhecer e você tratar suas emoções, ter emoções positivas, porque os relacionamentos hoje entre casal estão desestruturados. Meu casamento não deu certo por quê? Era 2 pessoas descompensadas tentando dar certo, não é, né, Débora? Ó, dedo podre. Não, é aquela repetição de padrão. Depois, assim, graças a Deus que você não casou ainda, porque senão era perigoso Não, o patrão da tua mãe. ainda ontem eu tava pensando, cara, se eu tivesse casado, se eu já tiver, por exemplo, vou fazer 30. Se eu tiver tido filho na idade que você teve, eu já ia ter um filho de 10 anos, por exemplo. Cara, os meus filhos iam ter que estar indo pro psicólogo, já desde os 3, 4, porque eu ia ter acabado com a vida dos meus filhos também. Porque, cara, se praticamente eu me destruir profissionalmente, sorte que minhas amigas são muito boas, que falam, vamos ficar com ela, que vamos dar uma esperança pra essa menina aqui. Porque assim, cara, amigas da era Débora, terrível. obrigada, tá? Porque vocês É sério, olha, minhas amigas, eu amo vocês, nossa, muito, porque, cara, eu era, não que tipo, ai, nossa, agora tá maravilhosa, mas não, cara, era muito porre, eu era muito insegura, essa questão de não poder errar, eu não podia errar, então eu tinha que estar sempre, eu me preocupava, eu tinha que pensar o que eu ia falar antes para minhas amigas. Tipo, a cobrança excessiva que ela tinha em razão da minha cobrança em cima dela, que também já vinha lá dos meus pais, né? Porque meu pai, ele era extremamente maravilhoso, mas assim, Deus o livre se uma filha minha casar grávida, Deus me livre se um filho... Então, assim, era uma cobrança. Não, pra mim, ter passado a adolescência sem engravidar foi nossa senhora, eu superei, ganhei a vida, entendeu? Eu venci na vida. Porque era um negócio que eu falava, cara, como que eu vou chegar pra minha mãe e falar um negócio virgem, não porque meu pai ficou sabendo, mas porque eu falava assim, não vou dar esse gostinho pra ele. Olha que coisa louca, gente, olha que doença, que mentalidade louca. Porque assim, eu não tinha coragem de fazer nada que talvez meu pai viesse a saber. Olha só que louco. Não, gente, como a Maria José acabou de colocar ali, ó, e a arrogância, né? Você assim, fica com medo de pedir ajuda, você fica com vergonha de pedir ajuda. Extremamente arrogante. E se a pessoa que é arrogante, ela não se permite se ajudar, porque eu era arrogante. A Débora era arrogante, né, filha? Era duas dominantes arrogantes que não queria e não sabia o que fazer para mudar, não é? Era uma coisa assim. E como eu cresci teoricamente, tendo que brigar para conquistar aquilo que eu tinha que conquistar, então, se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu tinha que brigar, teoricamente, porque eu cresci brigando com alguém, eu cresci para conquistar meu espaço. Então, qualquer coisa que tivesse, eu já entrava pronta para brigar. Na adolescência, eu saía de porrada. Então, eu ia lá e brigava. Mas depois de adulto, eu falei, opa, não posso sair brigando com todo mundo, porque eu vou ser presa. Essa era a única coisa que me segurava. Mas eu explodia. Então, eu sempre batia de frente com as pessoas, porque eu achava que para eu conquistar minhas coisas, eu tinha que estar brigando com alguém. É o cúmulo do absurdo, sendo que eu poderia deixar a arrogância de lado, ir lá e falar, amiga, eu preciso disso, fulano, eu preciso disso, me ajuda, vamos fazer isso. E até mesmo para você, entendeu? Se a gente não tivesse, eu poderia chegar e falar assim, mãe, tô com um problema, como a gente faz hoje, tranquilamente. Como a gente faz hoje. Gente, hoje o nosso relacionamento é assim, é de conversa, né, Débora? E nós temos pontos de vista diferentes. Nós temos, não pensa que porque nós mudamos o nosso comportamento, as nossas emoções, nós não discordamos. Olha, meus coaches estão aí, Aline, Vitor Carneiro, meu coach maravilhoso. Olha, esse cara também, olha, mudou demais a vida por conta do processo de coach, né, Vitor? Então, assim,
A importância de você conhecer, por quê? Porque hoje eu posso falar para a Débora e eu sei que ela não vai levar para o lado pessoal. Então, se eu fizer Não. uma correção na Débora hoje, por quê? Porque quando nós somos rejeitados, e a maioria das pessoas tem a raiz da rejeição, tem um livro maravilhoso da Joyce Meyer, que todo mundo tem que ler, que chama Raiz da Rejeição. Quando nós temos um tipo de rejeição, seja ela profunda ou mais rasa, uma das coisas que nós temos é a raiva. Um dos frutos é a raiva. Então, por exemplo, se a Débora viesse falar para mim qualquer coisa, eu levava pelo lado pessoal. Não era um feedback que assim, mãe, você podia melhorar nisso. Por que eu tenho que melhorar? Já era aquele, nossa senhora. Onde você viu? Contando Quem manda nessa defeito. casa sou eu. E a Faço um Débora monte de coisa pra também. você não vê. Isso, aí era aquela reclamação, né? Era assim, mas eu fiz tanta coisa para minha filha, vocês não reconhecem nada. Era gente, a reclamação minha era um Porra. negócio. Tanto que no método CIS a Débora falou, né, que eu reclamava demais. Nossa, me Cara, deu vontade de dar uma voadora nela aquele dia. Só que era depois eu tudo que comecei. não tinha tempo, não tenho tempo, e me irritava esse negócio de não ter tempo. Como que você não tem tempo? É só você fazer as suas coisas, porque eu sou metódica, eu sou tipo assim, eu sou organizada. Eu sou Porque assim, a estratégica. Débora é dominante puro. Eu sou dominante e influente. O influente, né, ele vai. Ele não tem assim, um método para seguir. Então eu preciso de Hum. alguém do meu lado para me fazer essa parte. E a Débora me complementa hoje nisso. Só que antes eu achava que era assim, tá me corrigindo, né? E ela também. Ai, tá falando isso porque é minha mãe. E não é, gente. Meu Deus, se você entender o perfil comportamental dos seus filhos, né? E o seu. Porque cada perfil tem um comportamento diferente, tem características diferentes, lida com as coisas de forma diferente. E se você conhecer suas emoções também, tipo, reconhecer, gente, eu tô contando historinha, eu tô falando coisas que eu Sempre não tem uma devia falar, desculpa. né? Eu tô inventando desculpinha. Quando eu me conheço e trago essa verdade para mim, gente, é libertador, né, Débora? Porque aí a pessoa fala, por exemplo, a Débora veio me corrigir hoje, eu não acho que ela tá falando pro meu mal. Mas antes eu o quê? Cutucava na emoção daquela Nice criança que foi ferida, que foi machucada, que foi rejeitada pelos pais, que foi rejeitada. Gente, vocês não têm noção tanto de rejeição que eu tive repetidas vezes. Eu me sentia rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos homens que passaram pela minha vida, né? Porque pessoas que deviam me cuidar foi justamente quem abusou de mim. Então, assim, é importantíssimo você conhecer suas emoções, porque depois quando a pessoa vem falar alguma coisa para você, você não avança, porque eu avançava, né, Débora? Uh, Aí o, o nome de Dona Onça, né? é Oh, verdade. Cara, era negócio surreal de tipo, você acabava de almoçar, você tinha que lavar a louça, se não se lavasse naquele minuto. Aí ela só jogava a louça lá no meio do terreiro e falava, agora você cata e lava. Então, era assim. além de você, já que você não quer lavar agora, então agora você vai catar a louça lá no meio do quintal e vai lavar. Assim, meu Deus do céu, Jesus, Tinha que ser tudo para ontem, né, Débora? tudo pra ontem. Então eu Só era muito existia o boazinha, tempo dela. Já que só. ela era provedora, só existia o tempo dela. Se, tipo, eu mando na casa, né? Eu mando Exato. na casa. E o meu casamento, os meus casamentos também, muito provavelmente não deu certo em parte, não estou dizendo que só seja isso. Por quê? Porque eu era também o homem da casa, vamos dizer assim. Eu que mandava. Eu queria mandar, mas por quê? Porque eu tinha uma mãe extremamente submissa, um pai que era mandão, e eu lembro que a Natalina, a psicóloga, já tinha me dado esse alerta e eu não tinha me tocado. Ela falou assim, Nice, entre ser que tá certo que tem um pouco a ver com o perfil, mas entre ser a sua mãe, que aceita tudo, e ser seu pai, que manda em tudo, você preferiu ser seu pai. E eu falava isso, realmente, eu quis ser igual ao meu pai, porque para não sofrer, e claro que eu sofri muito mais, porque não me conhecia, não conhecia meus relacionamentos, não conhecia minhas emoções, e machuquei muita gente. E geralmente você machuca quem está mais próximo a você, que são filhos, marido, esposa, as pessoas do teu convívio é que você acaba machucando demais por você não... Inconscientemente, na verdade, você não tem, Isso. e você nunca tem a noção do quanto você está prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você começa a se conhecer, quando você começa a fazer todo esse processo, você começa a se entender, você vê e fala, nossa, como que eu estou errando? Como que eu estou prejudicando as pessoas? Então, quando você começa esse processo, você fala, meu Deus,
que eu fiz da minha vida? Dá um desespero, de certa forma. No Mas aí você começo dá um pensa, desespero. exato, mas depois você pensa, que bom que eu tô tendo a oportunidade de me conhecer, que bom que eu tô tendo a oportunidade de melhorar. E você começa a melhorar e você começa a ver isso nas pessoas, entendeu? Porque as pessoas não só vêm dar o feedback pra você, mas você vê como que elas estão felizes também de tipo, caramba, é, a Débora tá ficando bem, por exemplo, ou, meu Deus, como ela... As pessoas às vezes até estranham de certo modo. A hora que eu voltar realmente pro Brasil, as pessoas vão estranhar mais ainda, porque elas já Porque você sentiram foi, a quando mudança. você foi para aí, você não tinha feito o processo de coach ainda. Então, Não, né, ela fez o processo de coach, agora, né, lá nós fazíamos pelo Zoom, ela lá da Irlanda e eu daqui. Mas a Débora mudou muito. Gente, e caraca. como que as mudanças acontecem muito rápido, porque a gente fez o método CIS em outubro de 2018. Tipo, Isso. querendo, aí em dezembro eu já fui para Irlanda. Então, e daí depois que a gente começou a fazer o processo, eu demorei pra caramba, eu resisti pra Porque caramba pra aí eu começar a fiz a fazer o formação em processo. coach, fiz mais Exato, você teve que trocentos fazer cursos, todo, né? E a exato. Débora, Mas aí, tipo, em dezembro, o nosso relacionamento já tinha melhorado muito. Só que, já. e na minha cabeça é assim, ok, as duas pessoas têm que querer, de certa forma. Porque não adianta, não ia adiantar eu querer mudar o relacionamento se você não tivesse disposta a aceitar essa mudança. E Ainda mudar mais também que tudo a que eu preciso hierarquia, eu mudar. estava inferior na hierarquia, então você sempre estava acima. Então eu sempre, na minha cabeça era, se eu der o primeiro passo, eu vou levar a rejeição de novo. Então, até para isso, a mudança na minha cabeça tinha que partir de você, porque eu E falava, cara, Deus é bom, é isso que eu falo que entra Deus. Porque, olha só, nós duas fomos juntas para o método CIS. Aí a Débora decidiu ir para a Irlanda e não, nós não resolvemos não abrir mais a cafeteria. E eu me apaixonei pelo coach de tal forma, só que antes de eu entrar, fazer os cursos, o que eu fiz? Eu coloquei na oração. Porque, assim, graças a Deus, a parte espiritual, Deus sempre me conduziu muito. E aí eu colocava, Senhor, me põe na porta certa, me abre a porta certa. E Deus foi me mostrando que o coach integral sistêmico era justamente algo de Deus. Né? Ferramentas que iam mudar pessoas, transformar vidas, transformar famílias, transformar relacionamentos. E aí eu comecei e me apaixonei. E eu não fui fazer só o processo de coach, eu fiz o processo de coach, o master coach, mais 13 cursos. Então, assim, eu fiz uma transformação, fiz uma grade. Em 7 meses eu fiz 12 cursos. Depois eu levei mais 2 meses e fiz mais 2. Então foram 14 cursos que eu fiz, formação. E aí, olha só, aí eu fui ser a coach da Débora. Quer dizer, então, quando eu fui, é, é, quando a Débora foi mudar, eu já tinha tido uma transformação tremenda, tremenda, tremenda. E o pessoal da Febracis me acolheu ali, Maria José sabe dizer isso, que ela participou de um curso comigo lá, Leandro também. Então, assim, como que houve transformação em mim? Então, eu mudei e a Débora decidiu mudar. Então, olha quando há mais pessoas mudando, mas ainda que ela não tivesse mudado, ela já sentiria diferença porque eu já tinha mudado. Então, assim, Deus é e extraordinário. Quando eu até no falo, começo desse processo de mudança, é meio complicado, assim, tipo, entre aspas, complicado no sentido, quem vai dar o primeiro passo? Então, primeiro você fica meio com receio de, tá, mas e se eu der o primeiro passo, o que a outra pessoa vai pensar? Você tem, às vezes, o medo de ser rejeitada, você tem aquela insegurança, aí você fala, não, então, ok, vou dar o primeiro passo. Só que o seu orgulho, a sua arrogância está tão alta, que você fala, eu não vou fazer isso. Porque não vou me não adianta, rebaixar, né? não Vamos vou me dizer assim. rebaixar, entendeu? Você fala, cara, pra que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? Porque é, na, é aquilo ali, ó, fica ali. Pra que eu vou melhorar? E é complicado você dar esse primeiro passo. Eu duvido muito que eu teria dado o primeiro passo. Primeiro por causa disso, dessa questão da arrogância, do medo de sofrer a rejeição. Então, quando Mas até a mãe nisso Deus começou a foi dar bom. Exato, porque quando a mãe começou a dar o primeiro passo, eu li as mensagens, às vezes eu falava, ixi, meu Deus, lá vem. Eu fica... Era esquisito, porque querendo ou não, no começo, você tem que dar uma forçada, porque não é natural. Você tá indo contra
foram quase 30 anos lidando com uma coisa completamente diferente, entendeu? E quando você tem que ir no caminho reverso, cara, é complicado. Você tem que dar uma forçadinha, você tem que dar. Mas depois fica tão. Por exemplo, o tal do falar eu te amo, acaba a ligação, não, então tá, beijo, te amo, tchau. Mas era uma coisa que não existia. E para você falar isso no começo, então tá, então vamos começar devagar aqui. Vou escrever. Não vou mandar por áudio, não. Aí ia lá e escrevia. Beijo, dorme com Deus, te amo. Acabou. E vai indo. Aí eu falava, você também. Entendeu? Aí você não consegue nem falar isso, porque o seu orgulho, a sua arrogância não quer deixar você. Isso entre mãe e filha. Então, você calcula o tanto de Exato. relacionamento disfuncional que tem, o tanto de relacionamento. Eu falo assim, gente, as emoções tóxicas, elas minam, né? Como não existe parceria, como não existe cumplicidade, como não existe amor entre pais e filhos, ou se existe, como que esse amor está distorcido, está encoberto, né, numa camada, numa crosta que precisa ser quebrada. Né, Débora? E foi isso que nós fizemos. Então, assim, Você só precisa... tem que ver se o seu pai e sua mãe realmente. É porque, assim, tem na minha cabeça, pai e mãe, muitas vezes as pessoas. Você, por exemplo, fala, não, mas eu não converso com meu pai e com minha mãe, por exemplo. Mas você tem que fazer, porque são seus pais. Não, eu não tenho que fazer. Se meu pai ou minha Honrar pai mãe e são. mãe. Eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar eles lá, mas eu não tenho que ficar conversando com eles. Entendeu? Porque qual é o sentido de eu ficar me alimentando de algo tóxico? Não tem sentido algum, entendeu? Então tem muitas Por vezes, isso que você tem que curar nem todo primeiro as suas emoções. pai e mãe não são santos, eles são como a gente é normal, entendeu? Então muitas vezes, se o meu pai ou minha mãe é sem caráter, cara, eu não vou querer ficar me alimentando disso aí, muito pelo contrário. Aí que eu Mas você tenho que pode me levar para afastar. eles, né? Isso é Exato. assim. Por isso que a mudança sempre parte de você. Então, por exemplo, eu quero mudar, porque depois, quando eu tiver as minhas emoções curadas, eu vou conseguir compreender o contexto dos meus pais ou dos meus filhos, porque aí eu começo a visualizar o fato de uma outra maneira. Então, quer dizer, é o mesmo fato, mas a minha visão sobre ele muda, né, Débora? Então, assim, por exemplo, um abandono de pai, que foi o que a Débora sofreu, o abandono físico, vamos dizer assim, e também emocional. Mas ela começa a fazer uma outra leitura também do pai, muito embora ela Você não tenha muito entende que contato, mas assim, eles perdoa, sofreram, eles também foram vítimas de outras vítimas. Então você fala, entende? Mas até por porque você isso vai tem. precisar fazer o perdão, porque fala, cara, também deve ter sido fácil para eles. Se você não consegue ter essa noção, se você não consegue perdoar seus pais, você não vai conseguir dar sequência em mais nada, porque você vai ficar ainda alimentando aquela raiva, você vai continuar brigando com você mesmo que, eu preciso provar para eles que eles estão errados, e você vai ficar nessa luta pelo resto da vida. E vai refletir em tudo, tanto no profissional, quanto no seu casamento, em tudo. Quando você tiver filhos, por quê? Porque todas as emoções tóxicas que nós temos, todas as emoções distorcidas, os relacionamentos, a pessoa fala, não, eu vou ser diferente. Não vai, gente. Repete padrão. Infelizmente, você tem que fazer um processo para você se liberar disso daí, se libertar disso. A Vanessa está dizendo aqui que coach é vida. E realmente, o coach integral sistêmico, ele trabalha com os 11 pilares e é isso que proporciona. Porque não adianta eu estar bem financeiramente. Se eu estou bem financeiramente, mas meu casamento está uma tristeza, vai me puxar para baixo esse pilar. Se eu estou bem financeiramente, mas não estou bem com meus filhos. Se eu estou bem profissionalmente, mas não tenho dinheiro. Então, quer dizer, é tudo uma coisa que precisa funcionar. Nós precisamos funcionar de uma maneira sistêmica mesmo, né? De forma que a roda da nossa vida, ela rode. E eu e a Débora, nós tínhamos um relacionamento extremamente absurdo. Era um negócio... Gente, vocês tinham que ter visto um negócio daquilo, porque era incomum. Era assim, era duas pessoas convivendo na mesma casa, se suportando. E quando ela não conseguiu mais, ela foi, né, ficou na Espanha, nós fomos lá passear, ela aproveitou o ensejo, ficou por lá, que ela falou, graças a Deus me livrei da minha Na mãe. minha cabeça sempre foi que, tipo, eu tenho que ganhar meu dinheiro e sair de casa quanto antes. E foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Tanto que quando eu tinha 12 anos, eu liguei lá pro seu Cris no mercado e falei, oi, tem emprego aí que eu Eu quero queria trabalhar no mercado. trabalhar. Porque
Com 12 Ela anos. queria trabalhar com 12 anos. Porque, Por lógico, que quê? ele não deu emprego pra mim. Só que, lógico, eu já fazia cobrança, mas, né, com a porcentagem da cobrança não dava pra me sustentar. Mas eu pedi pra você me emancipar, eu falei assim, me emancipa que eu vou pra Espanha. Eu queria já ir pra Espanha Ela com queria ir de todo 16 jeito, anos. mas Porque porque eu a falei, gente não cara, a partir do suportava, né? momento que eu ganhar meu dinheiro, ela não vai ter poder nenhum sobre mim. E aí acabou. Então, eu não preciso lidar com o problema, eu não preciso fazer mais nada, eu vou ganhar minha grana, cada uma vai pro seu lado, fica tudo certo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí, quando fiz 18, vim embora, vim aqui pra Espanha e aqui fiquei, entendeu? Aí depois nunca mais, teoricamente, voltei pra casa, ou dependi, ou enfim. Só que aí as emoções vão junto, né? O Não, problema é aí esse, mudei de porque assim, lugar, se mas você não os trata, problemas vieram juntos. ela saiu de casa e ela levou as emoções tóxicas juntos. Ou seja, não adianta, não é você o lugar que você está, é o seu lugar dentro de você, no seu coração, na sua mente. Entende? As suas emoções têm que ser tratadas, porque não adianta se você está no Acre, no Amapá, em Londres, a pessoa ela leva as emoções ruins junto. E se ela não está bem, ela não vai estar bem em lugar nenhum na vida. Enquanto se ela estiver emocionalmente equilibrada, ela pode estar numa casinha de sapê, vamos dizer assim, no trabalho que ela tiver, que ela vai ser feliz. Por quê? Porque ela está bem com ela. Então não é externo, né, Débora? É Não, interno. e até para eu entender, por exemplo, o meu perfil. Como eu sou um perfil dominante, a questão profissional. Eu sempre bati muito de frente, eu sempre questionei muito. Até porque eu sempre fui muito curiosa, sempre questionei muito, independente. E não adianta, eu posso trabalhar em todo lugar do mundo que eu não vou me adequar porque eu sou dominante, porque eu quero aquilo ali. Então, a partir do momento que eu falei, eita, não, eu sou dominante, o meu perfil é dominante, que se eu entrar para ser subordinada de alguém, uma hora vai dar conflito, porque tá no meu, tipo, Tem que ter lógico, eu muita posso. inteligência emocional para lidar com isso. Tem que trabalhar numa empresa em que todos respeitem isso, né? Então, assim, e as pessoas não se respeitam por quê? Porque não se conhecem. Os perfis diferentes, os comportamentos diferentes. Então, assim, é desafiador quando você não se conhece. É desafiador quando você não entende por que você age daquela forma. Tanto que agora, olha só, a Débora saiu de casa para fugir de mim e agora ela vai voltar. Depois que nós curamos as nossas dores, já era para ela estar em Se o casa. corona deixar, eu vou. Se o coronavírus deixar. Porque era para ela estar aqui já no Brasil dia 27 de março. Ela tinha comprado passagem para estar no Brasil dia do meu aniversário e ela não conseguiu voltar. Mas olha só para vocês verem, ela louca para sair de casa, para se livrar, saiu. Não se 12 anos livrou porque as depois, emoções tóxicas estavam com ela, ou seja, não resolveu, não adianta você casar, você ir embora, você ir para o Japão, não adianta. A tua emoção vai com você. Então, o que é importante você trazer? Eu vou tratar minhas emoções. E agora ela volta para casa e vai morar comigo. E isso está sendo assim para a gente tão prazeroso, né? Porque assim, não vejo a hora dela chegar, não vejo a hora dela chegar. É claro que nós vamos ter ideias divergentes, mas não precisa ser conflitantes. Nós vamos ter que sentar agora como adulto, conversar e resolver. Por quê? Porque ela não vai ficar me cutucando, porque ela vai me falar, dar o feedback e eu não vou achar que é pessoal. Porque o que acontece nos e eu relacionamentos? vou poder falar dessa vez. Olha que benção ela vai poder falar, gente, porque eu não deixava a criatura, eu mandava. Coloca, sou né? Eu que mando nessa Aí casa, você eu pensa trabalho. que a mãe Lembra? é perfil dominante. Aí dominante, dentro de casa, na TPM e do signo de Áries. Não tem Duas como. dominantes. E assim, minha mãe dizia uma coisa, ela falava um ditado assim, dois bicudos não se beijam, eu entendo hoje. Dois dominantes tentando, né? Os Tá? dois né? Soltando farpas. Por quê? Porque eu via tudo que ela fazia para mim, eu via como desaforo. E era tudo que eu fazia para ela, ela via assim, minha mãe está fazendo isso porque ela manda, né? Então, assim, era uma imaginando que a outra estava tentando. Então, pelas Sempre achava emoções. que uma ia querer derrubar a outra, que uma ia prejudicar a outra, Então, em enfim. vez de nós duas nos juntarmos e somarmos, fazer uma força juntas, uma união, não, o que a gente fazia? Era cada um esticando a corda para um lado, para poder puxar a Medir sardinha para o força. seu lado. Medir força, bem isso, era bem isso. Daqui a pouco vai acabar, mãe. Daqui... Então, assim, eu acho que para a gente pontuar, para ficar mais claro,
Tem como, é possível, há esperança. É difícil, não vou falar assim que, nossa, é fácil você decidir passar por esse processo, porque você vai ter que mexer em dores onde você não quer mexer, tem dores que você nem sabe que você tem, então muitas vezes você toca em uma ferida que você não tinha noção, porque você começa a descobrir os seus padrões de agora, você fala, caracas, é por causa disso que eu faço tal coisa. Óbvio que você não pode usar isso como um amuleto, tipo, eu nasci assim, cresci assim, e é porque é isso, ou por causa do meu signo, por exemplo. Mas tem como você mudar, e a partir do momento que você decide mudar alguma coisa, em determinado ponto, ok, quero melhorar o relacionamento meu e da minha mãe. Todas as suas áreas da vida vão melhorar. Porque eu comecei a ser uma profissional melhor, a amiga melhor, uma filha melhor, comecei a treinar melhor, a me cuidar da minha saúde. Então, atinge e reflete. E quanto mais você vai melhorando em determinado. Tem vezes que você foca, não tem como você focar em tudo ao mesmo tempo, mas você foca em alguma coisa, você melhora um pouco ali. As outras áreas da sua vida com certeza melhora e muito. E hoje pode, igual tá agora, eu não consigo voltar para casa. Tem um dia que foi o último voo cancelado, eu me estressei demais. Mas depois eu pensei, falei, cara, tá ok. Não tem o que eu posso fazer. Eu vou aceitar que eu vou ficar aqui até o meio do ano. Coitado do meu irmão e da minha cunhada. Mas, cara, não tem outra situação. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ir andando sobre as águas. Então, vamos aceitar o que tem aqui e acabou, entendeu? E se fosse outra época, já tinha se descabelado, né? Eu Não, nem se sei fosse como que você outra... está. Eu não sei. Eu já tinha pego essas malas, arrastado pelo meio dessa rua aqui, falando pra polícia, me prende, vem aqui. Tinha. Porque assim, você não tem inteligência emocional para lidar, né, com os desafios diários que vão surgir. Então, se você trabalha num processo de coaching, você começa a se conhecer, começa a se entender suas emoções e trabalhar isso, não é que as coisas no mundo vão mudar, é você quem vai Não. mudar. Então, quer Mas dizer, você você veja vai que... aprender a gerir suas emoções e isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, como a Débora falou. Isso que é importante, porque, meu Deus, de repente você vai se deparar com coisas, com pessoas que vão tentar te tirar do centro, vai te tirar do Porra. sério. Só que se você está bem estruturado emocionalmente, as coisas não vão te tirar do centro. Porque senão tudo vai te tirar do centro. Você tem aqui, você está no centro. Tudo vai te puxar para cá, para cá, para cá. Se você está equilibrado, você o máximo que você pode fazer talvez um movimento. Mas você vai conseguir verificar aquela situação, tirar o melhor daquela situação, olhar o lado bom da coisa. Por quê? Porque é um processo de autoconhecimento que você vai mudar muitas coisas em você para muito melhor. E aí, claro, que vai refletir em todas as áreas da sua vida. Mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Acho que se alguém depois quiser vir falar comigo, perguntar, saber mais alguma coisa no privado, não tô com o WhatsApp porque foi Ela não está clonado, com o mas WhatsApp no momento que no clonaram Instagram hoje, né? Foi uma pode das falar. situações que tira qualquer um dos sérios. Senão... É, vai fazer o quê? Mas aí pode vir, ou até aí no seu perfil, perguntar alguma coisa e Isso. tal, Qualquer e a gente dúvida vai que ver se deixa ficou, salvo isso aí, como que a gente, isso. se quer saber mais como que funcionou o processo, acho que às vezes a gente falou tanto aqui, e às vezes não ficou claro alguma coisa e tal. Isso, quer conhecer mais um processo de coaching, o que faz, né, para você ter, a Maria José está falando ali, esse equilíbrio, eu chamo de identidade, sim, de você formar a tua identidade, a tua real, porque geralmente está distorcida em razão daquilo que a gente viveu na infância, então a tua real identidade, quem é você? Se você não sabe quem é você, o que você é capaz de fazer, o que você merece ter, então, meu amigo, está precisando passar por um processo. Por quê? Porque vai ser libertador. Isso é libertador. Nós não podemos falar no processo de coaching cura, mas nós tivemos cura, né, filho? Cura e Sim. libertação. No nosso foi cura e É que libertação. Deus, Deus Deus, agiu, Deus pegou o coach e falou assim: ó, vou botar vocês dois no processo de coaching para vocês se entender, porque não é Deus não possível. falha. Deus não falha, ele é extraordinário, maravilhoso. Vou Então, pra, assim, pra BH sim, Elza. Relaxa. Elza, aqui, Deixa o ó, a corona me Débora. soltar, eu vou. Nós vamos para Belo Horizonte, minha mineira, amiga, minha companheira de peregrinação. Nós fomos peregrinação ano passado, oh meu Deus do céu. Vai Então, cair, eu acho, assim, né? a gente vai cair, mas ó, passa para nós no privado, tanto para mim como para a Débora.
tá bom? Fala se vocês gostaram, se não gostaram. Se quiser só conversar, a gente conversa. Se quiser só bater papo, a gente tá bate para papo, a ajudar. gente gosta. Tá bom? Espero que tenha servido, né, para alguém de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que vocês tenham essa possibilidade de mudar igual nós tivemos, né, filha? Com certeza. Grande beijo, gente. Beijo.